Bom, nessa aula de hoje, o que eu vou conversar com vocês talvez seja um dos pontos, né, alguns chamam de triagem ou de melhor informação e avaliação que a gente pode ter para alguns pacientes, e eu digo que é um dos pontos fundamentais, né, que a gente tem para poder conversar na clínica de animais selvagens. O que eu vou trazer aqui para vocês é para a gente poder entender um pouquinho a respeito de exames complementares. Então, o que que são exames complementares? Eu sei que muitas vezes alguns alunos ainda não tiveram contato com radiologia, com coleta de sangue, mas exames complementares são aqueles exames que a gente pede após fazer uma avaliação. Então, na aula anterior de aves, vocês ouviram de como abordar, né, a gaiola, como avaliar, o que que leva em consideração, lembrando que a parte de semiologia, da anamnese, o que que deve ser perguntado ao proprietário, ao tutor, isso são coisas que no dia a dia a gente aprende, né, e partem do mesmo princípio que a gente tem, mas a gente tem que saber o que que o animal come, há quanto tempo tem um animal em cativeiro e tudo mais. Quando a gente tem uma suspeita, a gente passa para exame complementar. Mas eu já adianto que muitas vezes, mesmo que seja uma suspeita fraca, talvez os exames complementares sejam aqueles exames que a gente tira, né, que a gente descarta o que a gente tem uma dúvida. Então, eu suspeito, puta, existe uma chance de ter uma fratura. Mas é uma chance real? É um animal que teve um choque? É uma chance real, o animal teve um choque, bateu numa parede, então descarta para evitar complicações e poder focar no que seria o real problema do paciente. Então, exames complementares existem várias formas de fazer esses exames complementares e eu vou comentar com vocês um pouco aqui. Uma das partes de fazer exame complementar é fazer a coleta de material biológico, né? Então eu suspeito de uma enfermidade, eu quero fazer um teste sorológico. O que que é um teste sorológico? Na maioria das vezes, eu vou procurar para saber se o animal tem anticorpos circulantes que são referentes a uma infecção que o animal teve e já produziu anticorpo. Ou eu vou fazer um teste genético para saber se existe no corpo daquela ave um material genético referente a um agente, parasita, vírus, bactéria, seja lá o que for. Então, para isso eu tenho que fazer a coleta do material. Além disso, eu preciso muitas vezes coletar um parasita, né, ou um ecto, ou um endoparasita. Muitas vezes eu quero fazer um teste de como está a digestão do animal, ou se tem parasita, ou se tem hormônio. Eu posso coletar fezes. E, na dúvida, eu também posso coletar algumas vezes tecido. Então, a coleta de material biológico talvez é uma das coisas que são fundamentais quando a gente está na rotina ou na forma de trabalho de qualquer espécie, mas aves têm algumas características. E o que chama atenção, primeiro que na asa das aves é fácil de ver o vaso, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem da esquerda, onde vocês conseguem ver perto da articulação do cotovelo, tá? Um vaso bem fininho que eu consigo ver. Porém, não é tão fácil assim de coletar. Precisa ter um pouco de prática para poder colocar a seringa, fazer, puxar. Eu não aconselho nunca usar vacuum container, eu acho extremamente problemático usar vacuum container, porque a gente não consegue regular a pressão em um vaso menos calibroso. É um pouco mais difícil, mas uma seringa de insulina normalmente resolve. E uma outra característica nas aves, quando eu vou fazer a coleta em jugular, né, no vaso da jugular, eu gosto de utilizar, eu prefiro sempre utilizar o lado direito, porque a ave ela tem uma posição das jugulares um pouco diferente. A direita é mais externa, a esquerda é mais interna, é bem mais difícil de coletar. Então a gente sempre dá preferência pelo lado direito. E o lado direito também tem uma vantagem. Como a ave tem áreas com penas e algumas áreas que não tem o canhão da pena, sempre tem uma janela exatamente em cima da jugular. Então facilita bastante na hora da coleta eu posicionar a ave, abrir as penas e fazer a coleta. Tem, né, uma série de técnicas, então, aqui, mostrando, né, qual a posição, né, que a gente pode fazer uma coleta. Então, aqui, a gente tem uma veia superficial ulnar, onde foi colocado um catéter, que facilita também a retirada, né, a colocação de soro, mas dá para ver que é o mesmo local
onde eu vou fazer a retirada de sangue. Nesse caso aqui, está mostrando uma imagem melhor, foi a que eu tinha conseguido, onde mostra bem o vaso, né? Bem superficial. Aqui a gente tem a veia ulnar e a veia superficial ulnar. Então, a ulnar, ela fica bem mais fácil de observar e de acompanhar. Então, em alguns casos, a gente pode usar até essa secundária, mas essa veia aqui, ela é bem mais fácil. Aqui, a gente tem o húmero e vem aqui a ulna junto com o rádio. A ulna é bem maior, então vem essa veia drenando da ponta da asa, trazendo o sangue e correndo aqui paralelo ao húmero posteriormente. Então facilita bastante a coleta nesse ponto. Qual é a destreza que tem que ter? Algumas vezes é ruim colocar o catéter, mas a gente consegue com uma seringa de insulina bem fina e puxar aos poucos para poder tirar um maior volume. Lembrando que vai depender do tamanho da ave, né? E esse maior volume depende se eu estou trabalhando com uma águia ou com um beija-flor. Tudo vai depender da espécie que eu estou trabalhando para decidir quanto que eu vou coletar de sangue. Um outro vaso também que dá para ser utilizado, né? Tem os vasos na perna, então aqui também mostrando a hidratação, na verdade colocando o soro, mas mostra bem aqui, ó, canulando o vaso. Então também são vasos bons e calibrosos para poder fazer a coleta de sangue nessa mesma região, aqui na região do tíbio tarso. Um exame, então eu coleto o sangue, mando para o laboratório. Um outro exame que a gente acaba trabalhando muito em aves é a necrópsia, né? E às vezes o veterinário ou tem preguiça ou não gosta muito de fazer. Então, a necrópsia, pegar o animal morto e abrir e fazer uma boa avaliação, ajuda bastante. Então, às vezes a gente tem receio, mas numa necrópsia eu posso encontrar uma aspergilose, como na imagem da esquerda, abscessos parenquimatosos pulmonares com diversas causas, né? No caso da foto da direita. Então, abrir a ave, abrir o animal e ver com o que eu estou lidando. Então, muitas vezes tem ave que... E por que eu falo em abrir? Porque normalmente o proprietário tem mais de um animal, né? E ele quer saber o diagnóstico para tratar outro, mas principalmente para nós, quando a gente está começando, é extremamente importante abrir. Eu abri muito animal, procurando sempre saber com o que eu estava lidando e quais são os percalços que eu passo dentro da clínica veterinária. E um outro tipo de exame que se usa, que tem usado cada vez mais, é a videoscopia. Claro, eu não sei fazer, tá? Eu não tenho equipamento, mas eu tenho colegas que utilizam e têm uma boa resposta. E eu posso dizer que videoscopia em ave dá muito resultado. Por quê? Porque primeiro a ave é um balão, né? Ela tem os sacos aéreos que faz com que ela seja basicamente um balão. E o videoscópio, cada vez menor que a gente tem, ele consegue dar informações de chegar até a região. Então aqui nesse caso é um papagaio é, um papagaio americano, né? É uma das espécies, a Amazônia festiva, que é um papagaio um pouco maior, e eles estão fazendo uma avaliação porque estava com suspeita de um problema na região de traqueia. Quando foram fazer a observação, esse animal apresentava uma lesão, né, um granuloma na região da traqueia, provavelmente relacionado com fungo. Então, nesse caso aqui, um aspergillus. Inclusive, ao identificar, tem alguns aparelhos que a gente pode ir lá, retirar um fragmento, já mandaria para a cultura e aí descobre, vai responder anfotericina B, itraconazole, cetoconazole, a qual medicação que vai fazer efeito, já que coletou o fragmento, e depois parte para o tratamento. Tomografia computadorizada, então é um mecanismo, né, uma ferramenta que eu vejo cada vez mais ser utilizada na veterinária. Ela dá quase que uma reconstrução em vários ângulos, né? Então dá para fazer essa construção 3D, que é extremamente interessante. Um do inconveniente é que a ave tem que estar totalmente sedada, né? Então alguns animais são ruins de manipular e que o custo é elevado. Mas sedação não é problema, sedação é solução, basta trabalhar bem e de uma forma efetiva. E a questão de sedar o animal também não é um problema, basta a gente aprender e fazer um procedimento. Então o resultado que se alcança com uma tomografia computadorizada é fantástico. Então, aqui uma cacatua anestesiada e aqui uma avaliação, né,
de uma hérnia, que é o que esse animal tem na região ventral, com extravasamento de conteúdo, né, uma parte da moela aqui quase saindo, então facilita bastante até para planejar depois uma cirurgia para reconstrução de todo esse material. Mas eu acho que o mais usado até hoje na veterinária, pelo menos de aves, pela facilidade que tem, é a radiografia. Então, como é que é uma radiografia? Normalmente a gente procura dois ângulos, né? Um látero-lateral e uma ventro-dorsal. O que que eu busco sempre na ventro-dorsal? Então, eu consigo ver aqui a traqueia, tá? A região do coracoide, mas eu sempre procuro a região de pulmão e coração. Eu vejo essa relação. Aqui, ó, tem uma peça, tá? Que parece um microchip. Isso aqui é uma avaliação, aparentemente é um psitacídeo, eu não lembro de qual animal. E aqui tem um microchip. Eu avalio o coração e o fígado e o ventrículo, então eles vêm como uma ampola, tá? A gente vê se essa cintura aqui, ó, essa afunilamento aqui está bem montado em relação ao coração e ao fígado. Sacos aéreos proventriculares, que são essa porção inferior, tá? Os intestinos, a cloaca. Então, essa forma de avaliar, né, numa visão ventrodorsal, ajuda bastante quando a gente está olhando. Então, como a ave normalmente é pequena, e eu consigo avaliar toda essa questão de órgãos internos, na maioria das vezes, úmero, fêmur, tíbia fíbula, radiúna, sistema do metatarso, e a gente consegue avaliar quase toda a ave numa radiografia só. Numa visão lateral, então a gente consegue ver toda essa região aqui que seria o externo, tá? Aqui é a quilha da ave, né? Ó, o microchip aqui novamente. Aí vem a região do osso que a gente chama de coracoide, junto com a clavícula. Aqui vai estar o papo e a traqueia sendo avaliada. Aqui para cima dá para ver a parte de escápula, que está inserida aqui nessa região, o pulmão e a aorta. E o que me interessa também? O proventrículo com o ventrículo e aqui toda a região dos rins e a região de cloaca. Então eu consigo fazer uma observação da anatomia da ave muito boa com uma radiografia. E a gente pode encontrar algumas alterações, né? Então a gente vê aqui o afunilamento do coração em relação ao fígado, mas o animal apresenta algumas alterações, como se fossem bolas nessa região. Na radiografia lateral, consegue ver também algumas bolas. O que é? Pode ser um tumor, pode ser um abscesso. A radiografia, ela me dá o diagnóstico de imagem. Uma vez identificado, eu tenho que procurar saber do que eu estou falando. Então, como é que se faz esse posicionamento? O ventro dorsal, a gente coloca o animal como se fosse deitado de costas, com as asas abertas e com as pernas esticadas, de preferência numa posição paralela, com a cabeça bem esticada, e a lateral, a ave está com as duas pernas tracionadas para trás, a cabeça tensionada e a asa. Quais são os problemas? Normalmente o que a gente faz? Eu tenho que saber qual é a perna, que é a direita e que é a esquerda. Se colocar sobreposta, eu não vejo. Então, normalmente a gente coloca uma para frente e uma para trás, na posição lateral. A asa, a mesma coisa. A gente procura tracionar uma asa para frente, outra asa para trás, somente para eu poder identificar. Alguns animais a gente consegue fazer tudo simplesmente sedado, né? E alguns animais eu consigo fazer com ele acordado. Então vai depender de cada animal na hora de fazer essa manipulação e esse posicionamento. Em alguns casos, né, então aqui são imagens de livro, as pessoas faziam um posicionamento com fita. Então, a colocação de fita, ou seja, a sedação. Então, eu vou, por exemplo, eu tenho que fazer uma coleta de material na coana de um papagaio. Eu anestesio ele, já vou fazer a coleta de material, eu vou lá e posiciono ele já logo em seguida no raio-x. Então, seda para fazer a coleta e já que está sedado, coloca no posicionamento. Então, tudo vai depender da minha relação custo-benefício, se eu preciso sedar ou não. Nem sempre eu cedo a ave, até porque eu não sei o que está acontecendo. Às vezes eu prefiro primeiro fazer a radiografia para depois sedar o animal em caso de necessidade. Algumas espécies eu preciso de um diagnóstico melhor, então principalmente lá fora do Brasil, a gente ainda trata a radiação de uma forma simples, tá? Mas lá fora existe como posicionar o animal, colocar fita, então o animal é sedado, é colocado fita, é colocado um peso nas penas lá para poder segurar tanto no lateral
quanto no ventro dorsal. Então, se alguém for fazer estágio fora do Brasil, vocês vão notar essa diferença. Precisa radiografar, cede o animal e faz a radiografia. Então, aqui um exemplo, tá, de uma ave, que era um papagaio, que foi feito apresentava um quadro respiratório, principalmente exagerado quando ele estava estressado. Foi feita a auscultação, foi feita uma avaliação, e aí foi tentado confirmar com uma radiografia, tá? Então, no exame de diferencial, ele apresentou um granuloma, né, uma estrutura esbranquiçada que depois passou para uma endoscopia para poder se confirmar. Então, foram dois exames de imagem, dois exames complementares, para poder confirmar o diagnóstico. Primeiro no raio-x, viu aonde estava posicionado, pegou depois com o endoscópio e foi lá e fez a confirmação. Uma vez confirmado, eu passo para o tratamento. Aqui, um outro caso, que é um gavião, né, de cauda vermelha, ele foi encontrado aparentemente lesionado, com alteração respiratória, na beira da pista. E quando foi avaliado, foi levado para um centro de reabilitação, ele foi radiografado e viu bolinhas aqui, ó, várias estruturas e uma área totalmente comprometida. Quando foi feito o raio-x, indicava que era uma suspeita de fungo, vai para o exame de avaliação de fungo, confirmou que era fungo, deu no caso aspergilose, e aí passa para o tratamento. Pô, professor, mas está falando algumas vezes que eu consigo diagnosticar fungo. Não, eu consigo diagnosticar lesão, e da lesão eu parto para um exame de cultura e antibiograma, né, ou um SUAB, para poder confirmar. Mas o raio-x, ele consegue direcionar. Então, normalmente as pessoas pensam na radiografia em fratura óssea. Gente, não é só fratura óssea. A radiografia é um exame complementar, eu vou dizer para vocês, na maioria das espécies silvestres, que deveria ser quase uma obrigação, porque ele ajuda bastante. Se o animal não tem histórico, é uma avaliação a mais que tu tens. E se o animal tem um histórico de muito tempo em cativeiro, ele pode mostrar, inclusive, lesões primárias que estão ocasionando o quadro clínico que o animal se apresenta hoje na mão de vocês. Alguns animais eu acompanho também com problemas de pata, né? Então as pododermatites. Então é muito comum em algumas aves, nesse caso aqui era um ganso, que ele tinha uma descamação aqui, ó, uma lesão na pata e um leve aumento de volume em algumas articulações. Qual é o meu medo sempre? Existe uma enfermidade em ave chamada pododermatite e ela dá uma infecção muito feia. Começou a ter problema, vai para a radiografia, procuro saber se teve alguma alteração que consiga confirmar alguma suspeita de lesão crônica que já atingiu a parte de osso, e se não tiver nada, boto o tratamento. Então, nesse caso aqui, eu usei a radiografia para fazer um diferencial. Olha, o osso não está lesionado, não tem nenhum comprometimento, vão para o tratamento tópico, tratamento local, que vai ter grande chance de responder. Aqui é um caso de um calau, tá? Não é um caso meu, mas é um caso de um calau que ele começou a ter como se fosse um apodrecimento da ponta do bico, tá? Então ele teve fratura, teve contaminação. Então a primeira coisa que se faz é avaliar, para quê? Para saber se mantém com um tratamento ou se corta para colocar uma prótese, né? Então esse animal, ó, teve a retirada e foi colocada uma prótese. Então aqui está o ponto onde foi colado. Então foi retirado um fragmento e se pegou um outro pedaço de bico e fez a reestruturação de toda essa área, tá? Então, o acompanhamento de uma fratura e no pós-cirúrgico, a radiografia ajuda bastante. Aqui no caso, é um atendimento que a gente teve de um albatroz. Ele chegou no hospital e aí eu fiz a avaliação, vi que o animal estava debilitado. Aqui eu fiz um procedimento que é uma intraóssea. Então, o que que é isso? Eu peguei uma agulha e coloquei dentro do osso da ave. Por que que eu fiz isso? Porque alguns animais a gente tem dificuldade de conter e manter ele no soro, porque mexe, porque arrebenta o vaso. Então, o que que eu fiz? Eu sei que o húmero é um osso pneumático, ou seja, é um osso que tem contato com o saco aéreo, mas eu sei que radiúna não. Então, eu procuro fazer como se fosse num desses ossos aqui. O procedimento é mais ou menos fazer uma torção da extremidade da asa, observar o local de inserção, tem um côndilo aqui,
e aí do lado do côndilo a gente faz a colocação. Normalmente eu utilizo a UNA, tá? Que é maior nas aves, e tem uma resposta maior, mas sempre muito cuidado. Então, é o soro intraósseo, tá? Só que para eu fazer isso, eu tenho que sempre tomar muito cuidado e confirmar que eu estou na UNA. O rádio é muito menor e pode dar algumas lesões, algumas alterações. Então aqui eu confirmo. E outra coisa legal, isso aqui é de um falcão, tá? E aqui eu consigo ver que esse falcão tem um microchip. Então eu já confirmo que esse animal é um animal regulamentado, controlado. Então eu faço sempre uma radiografia para poder confirmar o paciente. Então, aqui é demonstrando, tá, como é que se faria. Eu faço a movimentação. Então, desses ossos aqui, que são fusionados na ave, faz a torção, exposição do côndilo e aí faz a colocação do catéter dentro da una. Se eu não tiver um catéter, a gente pode fazer a canulação também com uma agulha, tá? Quando a gente se coloca uma agulha com o mandril, então, que é uma agulha com uma outra agulha não oca por dentro, que é no caso de quando está perfurando, para não contaminar ou para não entupir a agulha, tá? Mas a gente pode fazer uma agulha convencional, a colocação direto na porção intraóssea. Então, aqui é aquele albatroz. Eu fiz uma radiografia látero-lateral, que dá para ver entrando aqui na una, e depois eu fiz uma outra radiografia dorso-ventral, somente para confirmar o posicionamento. E aí fez a fixação com fita, com ponto, e aí pode manter o animal por um período maior de tempo. Então, a radiografia, ela ajuda também a gente a controlar essa colocação. Depois que vocês têm prática, não precisa radiografia, tá? Vocês só no colocar já vão perceber que está dentro do osso. Então, como é que funciona essa anatomia? A gente tem aqui os metacarpos, né? E aqui eu tenho o rádio e a una. Gente, o rádio tem antena. Na ave, o polegar não tem papel tão grande, que é essa aqui, ó, a álula. Então, a una é bem desenvolvida. Então, eu faço a colocação na una da ave e vai funcionar. Eu sempre evito o húmero, tá? E também não vou usar metacarpos. O metacarpo é pequeno e o húmero é pneumático. Ele tem uma entrada de ar aqui que vai fazer conexão com o saco aéreo. Então, eu só devo usar na una e funciona super bem. Uma suspeita que me chama sempre a atenção é a luxação. A maioria das pessoas tem preocupação com fratura, né? Então, fratura é quando o osso quebra no meio do caminho. A luxação é quando rompe a articulação. Então, aqui é uma ave, onde vocês podem ver o rádio, a una e o húmero, eles desencaixaram a articulação. Esse tipo de tratamento é um tratamento muito ruim, é um prognóstico muito reservado quanto à ave voltar a voar, e é bem complicado esse tipo, mas pela radiologia, né, a gente diferencia se era uma fratura ou se é, por exemplo, só uma luxação. Aqui mostrando a radiografia, né, então o animal fraturou muito aqui, ó. A una, o rádio está inteiro, mas a una tá fraturada. Foi feita uma contenção e um acompanhamento. Então, a radiografia, ela pode me mostrar o acompanhamento ao longo do tempo. Então, a ave tem uma recuperação relativamente rápida, mas a cada 2 semanas é bom radiografar para acompanhar a evolução do paciente. Aqui é um caso de uma outra ave, um atobá. O atobá é um bicho legal porque quando ele mergulha, primeiro ele não tem narina, então quando ele mergulha a água não entra para ir para os pulmões. Ele fecha o bico e joga as asas para trás. Quando ele joga as asas para trás, ele mergulha igual uma flecha. E aí dentro d'água ele consegue nadar um pouco para poder fazer a captura do peixe. Então essa característica anatômica do atobá mostra a importância que a asa tem para ele. Então um bom diagnóstico radiológico. Ah, mas foi só uma fratura de ulna, o rádio tá bem. Então eu posso fazer uma fixação que vai me auxiliar na manutenção desse paciente. Aqui uma coruja, então essa coruja chegou também no hospital, ela tinha uma fratura grave, né? Aqui dá para ver a lesão nessa área aqui, tá bem fraturado, tanto o rádio quanto a una, né? O húmero está íntegro, mas o rádio e o una estão fraturados. Com isso, a gente avalia como que eu posso deixar esse animal, e no final o animal passou por um procedimento cirúrgico e depois recebeu uma tala até a sua completa evolução.
Então, a radiografia, ela pode ajudar até a nos diagnosticar se vai precisar ou não fazer uma cirurgia, como foi no caso dessa corujinha buraqueira. Aqui um quadro um pouco mais complexo. Então, era um gavião que tinha uma fratura, porém a fratura era uma fratura bem proximal, ou seja, da articulação mais próxima do corpo. Então aqui, ó, a una teve uma fratura e é uma fratura extremamente ruim para poder cicatrizar, para poder fazer a fixação dessa ponta de osso com o osso e poder manipular o animal depois é bem chato e bem complicado, mas a radiografia nos dá um direcionamento. E às vezes a radiografia nos surpreende. Essa coruja também chegou no hospital, ela com a asa toda feia, né? Aqui, ó, toda machucada, com uma asa mais ou menos pendurada. A primeira coisa que fez, a gente levou o animal para radiografar. Quando radiografou, não tinha fratura, mas tinha uma lesão tecidual muito grande. Bom, não tem fratura, beleza, mas a gente agora parte para um tratamento tópico, né? Com pomada, com creme, com antibiótico, para poder melhorar a condição dessa ave. Mas nesse caso aí, o raio-x ele eliminou qualquer chance desse animal ter uma fratura. Aqui uma outra ave, que também era um albatroz, ele chegou com um pequeno sangramento nessa região da asa, né, que é próximo ali da álula, está aqui em cima, mas é umas penas. É muito comum as aves, às vezes, quebrar uma pena. Então, ela está com a pena desenvolvendo, quebra, e o local onde tem uma quebra da pena pode ter o sangramento. Eu faço o exame, eu faço a avaliação, para depois eu submeter a uma radiografia. E na radiografia foi constatado que o animal nada tinha. Perna, né? As fraturas, eu não sei por que o pessoal gosta de ter ou uma gaiola com um puleiro que sacode, ou uma gaiola que sacode, ou aqueles puleiros que ficam no meio do espaço de um papagaio, de uma calopsita. Então, gente, é muito estranho e isso normalmente provoca cada vez mais lesões. Então, lesões de perna eu sempre radiografo. Mas o que eu quero chamar a atenção? Se a gente for comparar com o humano, tá? O fêmur do humano está aqui, certo? O fêmur do humano está aqui. O fêmur da ave está aqui, ó. Porque a coxa é isso aqui. Então, o que vocês popularmente chamam de sobrecoxa é uma estrutura que tem esse tipo de musculatura para poder fazer a inserção. Então, a sobrecoxa, que a gente chama normalmente, na verdade, a sobrecoxa, ela é a coxa, onde tem o fêmur. E o que a gente chama de coxa de um frango, por exemplo, que é aquela parte da musculatura, é essa região aqui, que se a gente for olhar corretamente, essa região, ela parece com isso aqui, ó, com a batata da perna de um ser humano. Então, a posição é diferente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu vejo fratura de tíbia, de tibio-tarso e fíbula, e as pessoas falarem que tem uma fratura de fêmur. Não, o fêmur está lá em cima. E já adianto, tá? Fratura de fêmur para recuperar é muito mais chato. De tibio-tarso ali e de fíbula, normalmente a gente consegue resolver. A fíbula é um osso mais fino, tá? E tibio-tarso, porque a gente acaba contando com as duas estruturas da origem embrionária tibio-tarsal como uma coisa só. Problemas que eu vejo. Às vezes a ave chega com perto, né, da anilha com a perna quebrada. O que eu penso? Pode ter sido um acidente, pode ter sido que por alguma coisa a ave engalhou a perna na anilha, ou pode ser que alguém tentou tirar a anilha de uma ave para colocar em outra, ou tentou colocar a anilha em ave diferente. Então tem que tomar muito cuidado em manipulação de anilha. Então aqui eu consigo ver, né, a fratura que o animal teve, para depois eu posicionar e tentar fazer a tala de imobilização. Então, lesões que envolvem anilha, uma perninha um pouco torta, eu consigo ver bem. Aqui um quadro mais complexo, era um galo que o proprietário queria que ele era a galo de estimação, tá? E aqui a articulação do joelho bem comprometida. Ele teve uma fratura e ele nunca foi tratado. E aí quando ele calcificou com a perna recolhida. Então fazia muito tempo que esse galo não apoiava no chão. E para reproduzir, era um animal de raça, ele precisa montar na fêmea, ele não conseguia com essa perna, e aí o proprietário procurou para tentar recuperar essa região para o animal voltar a fazer a reprodução. Algumas aves a gente olha e fica com dificuldade de ver, mas aqui dá para ver bem, ó, olha a fratura no bico, tá?
Então, o animal chegou, um filhote, todo torto, e quando foi fazer a avaliação, a gente conseguiu identificar a fratura no bico do animal. Então, não é só olhar os ossos longos, né? Não é só o exame tradicional, mas prestar atenção também em fraturas como essa fratura de bico. Alguns animais chegam às vezes no consultório. Esse caso eu lembro bem dele porque o proprietário chegou que primeiro que é uma calopsita branca, né? Calopsita branca tem tudo para dar errado. E aí o proprietário chegou falando que o animal tinha muita dificuldade de respirar e estava prostrado de uma hora para outra. Então vamos lá. Eu recebi essa foto, tá? Pela foto eu vejo aqui o animal um pouco arrepiado, aqui o animal com a asa caída. O comedouro está embaixo do animal, então o animal vai defecar aqui. Lá no chão, um pouco de fezes. E o animal apático, sempre pedem para a gente dar o diagnóstico pela internet, óbvio que eu não dou, mas ele foi até onde eu estava e eu fui fazer uma avaliação dele. Quando eu comecei a fazer a avaliação, eu vi isso. Na verdade, a ave apresentava um ovo, então isso condizia pela anamnese que ela estava bem, mas ela tinha feito uma postura uns dias antes e depois ela mudou de comportamento. Para quem não lembra, as aves levam em torno de 24 horas para produzir cada ovo. Então, uma vez que ela produziu, o ovo ficou entalado e aí tem que fazer o procedimento, seja ele a retirada manual ou a cirurgia, para tirar esse ovo daí. Às vezes a gente vê umas coisas estranhas, né? Como um abscesso. Então aqui um papagaio com umas bolas, né, embaixo dos olhos. Pode ser um tumor, mas é sempre bom radiografar. E a radiografia ela mostra uma coisa legal, se tem comprometimento ósseo ou não. Não ter comprometimento ósseo é um bom sinal para a gente poder mexer, porque provavelmente não seja uma alteração tumoral. E os casos que a gente suspeita que possa ser um tumor, então isso aqui era um cisne, que ele foi arrancado, eu lembro que ele tinha sido parcialmente amputado, até que era uma prática que ocorria antigamente, e cresceu essa bola. Então o que foi a ideia? Primeiro era fazer uma cirurgia para retirar essa bola e depois a gente faz o diagnóstico. Então, quando foi mexido de uma vez só, o animal foi anestesiado e foi retirado. E o raio-x me mostrava a extensão, porque se tivesse muito inserido no osso ou tivesse uma metástase, mexer nisso era complicado. Então, felizmente, esse animal tinha uma lesão localizada. Alguns animais apresentam quadros diferentes, então esse era uma calopsita, ela teve uma fratura, mas na época o proprietário procurou não mexer, e ele deixou, e aí a asa cicatrizou, só que cicatrizou dessa forma aqui, ó, com bolas. Então, assim, parecia meio um tumor, meio um pouco de abscesso, era uma bagunça. E aí eu fiz a radiografia, vi que tinha bastante material, mas já tinha inclusive reabsorção óssea, tá? Então esse prognóstico é extremamente reservado, mas a asa é incompatível com a vida. Então a gente fez um procedimento para retirar a asa e depois fez o acompanhamento do animal para ver se melhorava a condição clínica dele. Tá certo? Então esses são alguns usos e algumas formas de utilizar, né? Eu acho que a forma que vocês devem ter em mente sempre mais importante é radiografar os pacientes, todos que sejam possíveis, porque eles ajudam, inclusive, a fazer o diagnóstico diferencial, mas não abandonar o exame de sangue. Eu sei que ele é pouco utilizado, pouco pedido, e é fundamental. E aí uma coisa que eu comentei, mas não mostrei, né? Que é o suave, que é pegar um cotonete, ou aqueles cotonetes maiores, retirar uma parte da secreção ou do conteúdo e mandar para o laboratório, que ajuda muito. Há muito erro de médico veterinário que não faz cultura antibiograma, erra no antibiótico, persiste e muitas vezes a gente facilita o óbito do paciente. E lembrando, uma ave que sai do seu mundo com uma infecção, ela é internada e fica muito tempo internada, as chances desse animal apresentar uma infecção secundária como fungo é muito maior, tá? Então é sempre bom a gente também ter isso em mente e ter cuidado na manipulação do paciente, tá certo? Então eu termino essa aula por aqui e até mais.